Olá pessoal, tudo bom? Então, perguntão hoje, dia 11 de fevereiro de 25. Eu não considero que o perguntão nosso aqui esteja atrasado, embora para alguns esteja, porque muitas das perguntas eu fui respondendo durante a semana na apresentação dos títulos e nós vamos continuar. Tem muita pergunta sobre o pré-32 que eu quero fazer um vídeo só para ele também e por aí vai. Vamos ver aqui, ó. A pergunta do baterista. Muito bom. Para chegar na variação da rentabilidade em um ano, você calculou sobre o IPCA 50, o principal. O que eu fiz ali, pessoal? Eu, eu coloquei na calculadora da planilha, né? Que é a mesma rotina da calculadora do Tesouro Direto. Eu calculei ali o preço que o título teria com inflação de 5% e uma taxa. E aí eu fiz várias simulações de taxas. Tá, então você calculou a razão entre o preço em um ano com o preço pago no dia da compra. Claro, porque eu quero saber o quanto que o dinheiro que eu estou investindo agora, o quanto que ele pode ficar se acontecerem aquelas condições no prazo de um ano. É para isso que eu estou fazendo a simulação. Por que não calcular a razão de preço em um ano com o preço que o título teria em um ano se fosse mantida a taxa de 7,52 mais a inflação de 5? Mas a gente também mostrou esse resultado, né? É... Porque eu penso, com todo respeito aí à colocação, eu penso que esse dado pouco nos ajuda na decisão do investimento. Eu acho que o investidor, ele quer mais saber o quanto que o dinheiro que ele tem agora, o quanto que ele vai aumentar ou diminuir se a taxa subir ou descer em tantos pontos percentuais. Eu acho que as pessoas estão mais atrás dessa informação do que a variação acima de um cenário de taxa estável. Mas de qualquer maneira, seria possível fazer também, como você fez aqui para a taxa dos 9%. Eu só acho que essa informação é mais difícil de traduzir para o mundo real, para a prática, entende? É, porque já se passou um ano, o preço do título seria 790 se não tivesse nenhuma variação de taxa contra 580 se a taxa tivesse em 9. Não seria mais justo eu calcular a rentabilidade de um ano em cima desses dois valores, ao invés do valor que paguei inicialmente? Não, porque você vai estar percebendo o prejuízo em cima do valor que você pagou, não em cima de um valor projetado. Porque a gente começa a colocar muita variável e começa a dificultar também a transmissão da mensagem, né? Com todo o respeito aí, que você é membro e tudo, mas eu acho que isso aqui dificulta um pouco as coisas, tá? Com todo o respeito. Para deixar o dinheiro aplicado até 29, o que vale mais a pena, IPCA 29 ou Selic? Pensando que a taxa Selic irá se manter nesse patamar, você pode fazer uma simulação. Aí que tá, a Selic não vai se manter nesse patamar. A Selic vai flutuar muito. A gente viu as projeções do Bradesco, que foi o tema do vídeo de ontem. Eles estão pensando que pode ter recessão no segundo semestre. Pessoal, se tiver recessão no segundo semestre, o Banco Central vai ter que reduzir a Selic na marra. Por quê? Porque não se pode deixar a recessão rodar solta. Porque recessão é uma coisa muito deletéria para a economia. São empregos destruídos, fábricas fechando, pessoas com cada vez menos dinheiro, porque aí não vão ter dinheiro porque o dinheiro está perdendo para a inflação. Elas não vão ter dinheiro porque elas não vão ter mais salário porque elas perderam o emprego. Então, recessão. Ah, Nata, escolhe entre recessão e inflação. Não, eu escolho inflação. É melhor a pessoa trabalhar com inflação do que numa recessão sem nenhum emprego. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a taxa Selic, ela tá mais imprevisível agora do que antes. Entende? Com essa variável que começa a ser comentada no mercado, e o Bradesco eu acho que formalizou uma coisa que já vinha sendo comentada no mercado, da possibilidade de recessão no Brasil. Pode não ser agora, pode ser em 26, 27,
Mas pessoal, nós tivemos recessão lá em 14 e 15 e a Selic, antes da pandemia, ela caiu de 14,25 e ficou um bom período estável em 6, 6,5, tá? Eu não sei o que vai acontecer. A gente precisa esperar para ver isso acontecer. Se a economia nos próximos meses não der sinais recessivos, bom, então a Selic continua. E a inflação pode ser até que responda e caia um pouco. O que eu posso fazer de simulação aqui nesse caso? Eu posso pegar 7,5 no IPCA e colocar 4% de inflação média até o vencimento, daria 11,8%. 11,8 é muita coisa. Será que a Selic vai ter uma média de 11,8 ao longo de 4 anos, pessoal? Pensem nisso. É muita taxa. É muita taxa. Que vejam, deu recessão no Brasil lá em 14, 15, a Selic foi de 14,25 para 6,5. Claro, levou um tempo, foi mais de ano nessa queda. Mas aconteceu. Pode ser que aconteça de novo? Pode. Não sei se nesse mesmo grau, nessa mesma escala, mas pode. A questão é, se nós tivermos uma inflação de 4% e comprando IPCA 29 a 7,5, eu vou ter uma rentabilidade bruta total de 11,8. Será que a média da Selic nos próximos 4 anos vai ser 11,8? Essa é a pergunta decisiva. Eu só posso dar uma opinião, porque a taxa Selic é flutuante. Eu acho que a Selic não vai ter essa média para os próximos 4 anos. Posso errar? Posso errar. Quanto que vai ser a média? Vai ser 12,5? Vai ser 13? Olha, gente, eu estou muito feliz no 11,8 com o IPCA 29. Mas aí que tá. Essa previsão, pessoal, ela ganhou um grau de incerteza bem maior, na minha visão, agora. Com a questão recessão cada vez mais presente no radar. Vamos ver aqui uma pergunta sobre o IPCA 50. Como o Tesouro IPCA 50 pode render mais de 2.000%? Na data de ontem, o Tesouro IPCA 50 encerrou cotado a um preço de R$ 717. Considerando uma taxa média de inflação de 5% ao ano, o valor do título pode alcançar R$ 15.000. Um retorno total superior a 2.000%, quer dizer, um aumento de 21 vezes, né? Retorno de 100% é dobro. Retorno de 2.000% multiplica por 21. Para quem tem horizonte de longo prazo e busca investir visando a aposentadoria, esse é sem dúvida um dos melhores ativos disponíveis no mercado brasileiro. Agora tem um detalhe, né? Aqui a gente está falando do resultado acumulado pelo tempo, por um longo tempo, 25 anos, de taxa mais inflação. E uma taxa alta, né? 7% acima da inflação. Isso seria, como é que seria a inflação? A inflação média de 5%. Vamos ver como é que a gente poderia reproduzir essa conta. 1,05 vezes... Será que ele deu a taxa aqui? Não, ele deu o preço. 7 quanto que está, pessoal? Vamos conferir. Fechamento do dia 7 de fevereiro, IPCA 50 a 7,40, pessoal. Então tá aqui. Inflação de 5%, taxa de 7,40. Rentabilidade bruta ao ano 12,77. Elevado a 25 anos. 20,17. Tá aí, pessoal. Qual é o preço? Sim, isso aqui é quantas vezes o preço vai aumentar. 717,28 hoje. 14.471. Ele chegou a 15.218. Provavelmente tem alguma... Eu fiz aqui com números redondos, né? Talvez tenha aí algum númerozinho mais exato que ele possa ter usado.
aumentando um pouquinho a projeção, mas essencialmente é na mesma magnitude de valores. Então, pessoal, tá aí. É uma oportunidade, eu considero. O IPCA 50 eu considero uma oportunidade, não faço isso segredo para ninguém, mas eu não posso recomendar. Só que essa projeções assim, pessoal, a gente não consegue ter muita noção da inflação, né? Da inflação no período. Então eu vou receber 15 mil, mas vamos ver os 15 mil relativos a quanto, né? A quanto que os meus R$ 700 deveriam ser para ter o poder de compra de R$ 700? Ora, 5% elevado a 25 anos, ele aumenta 3 vezes. Então, aqui é que está o pulo do gato. É comparar com a inflação. Os meus R$ 700, só pela inflação, virariam 2.500. Só que eu não recebo 2.500, eu recebo 15 mil. Esse é o pulo do gato. É o quanto acima da inflação eu vou realmente estar transformando o meu dinheiro. Aí sim, 15 mil versus 2.500. Olha, pessoal, quem tem esse prazo, eu posso dizer, é um investimento incrível, sensacional, sensacional. Não tem, olha, assim, ó, não, mas tal ativo na renda variável, isso e aquilo. Bom, pessoal, aqui é renda fixa, não é renda variável. Então aqui eu tenho certeza do valor, eu tenho a data, não é renda variável. Então realmente é um número muito, muito forte. Nathan, tem o IPCA 29, caso ele saia do rol ano que vem, como fazer para resgate em 29? Só esperar, só esperar. Você já investiu, já tem a posição, como a gente diz, né? O que é a posição? Eu coloquei R$ 10.000 em tal título. Isso é a sua posição. Você já tem a posição, já montou a posição. Ele não está aceitando aqui o meu like, pessoal. Vamos ver se agora aceita. Agora aceitou. Muito bem. Você já tem a posição, é só esperar o prazo que o Tesouro paga, como os juros semestrais, como qualquer vencimento, tá? Não se preocupe. Não precisa fazer nada, o título continua rendendo no vencimento acreditado na sua conta. Agora o problema bom, o IPCA 29 continua no rol esse ano, tá? Então não vamos criar pânico com isso. Quando ele sair ano que vem, a gente vai fazer um vídeo dizendo, assim como eu fiz pro 35 e pro 45, o que a gente poderia fazer, mas muito provavelmente Tesouro Selic. É como o ET faz contribuições incríveis. É como o Lucky Pass disse, o que você tiver aplicado no 29 até ele sair do rol, deverá sair ano que vem, continuará rendendo conforme as taxas contratadas, caso você fique com o papel até o vencimento. Em 26, o Selic 29 deverá retornar ao rol, assim como o pré-29, fazendo o papel de Selic curto e pré-fixado curto. Boa, ET, boa, é isso mesmo. Dessa forma, você poderá aplicar em um deles ou em ambos até o início de 27. Muito bom. Eu penso exatamente isso. É isso aí. Bom dia. É possível fazer uma simulação para termos noção do quanto pagaríamos de imposto de renda aplicando no IPCA 29, visando o IPCA 35? Bom, na verdade, você pode visar o ativo que você quiser. Isso não muda o imposto de renda do IPCA 29, tá? Quanto você acredita que será a inflação no período? Olha, vamos usar um número que vai ser errado, mas na falta de um número melhor, eu acho que 5% a gente pode continuar usando como um guia geral, tá? Então vamos calcular esse imposto de renda do IPCA 29. Então a gente vai calcular isso em duas partes, pessoal. A gente está em fevereiro de 25. Eu vou arredondar para 4 anos, tá? 26, 27, 28, 29. Seriam 4 anos e 3 meses, tá? Mas para facilidade aqui da comunicação, eu vou cometer esse erro, tá? O que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular o quanto que o valor nominal atualizado estará em 15 de maio de 29, tá? Hoje ele está em torno de R$ 4.402.
Como é que a gente sabe isso? Pesquisa, dá um Google, ou Google it, como diriam os americanos. Dá um Google, VNA NTNB, basta isso. Eu acho que se você escrever VNA Ambima, também dá certo. 4.402, tá? Esse é o VNA de hoje, aproximadamente. Tá, mas não é ele que eu tenho que usar agora. Eu tenho que usar primeiro a inflação. Então, a inflação de 4 anos, pessoal, 5%. Quanto que é? É 5 mais 5 mais 5 mais 5, 20? Não. É 105 elevado a 4. É 21,5%. Então, é 21,5% que o VNA aumenta. Ou seja, ele estará em 5.350. Aí, ó. É isso aí. É 5.500, tá? Por causa dos meses aí que eu não estou contando. É mais perto de 5.500 do que de 5.300. Mas vamos usar esse número. Ora, aqui eu já consigo calcular o imposto de renda. Por quê? Porque se eu vou receber isso aqui no bruto, tem que descontar B3 também, tá? Outra pedrinha no sapato. Mas 402, tira 0,8%, tá? Não vai ser mais do que isso. Aqui, ó. Preço pago hoje, preço lá no vencimento. Então, 5.350 menos 3.238,43, 2.112. Quanto que eu pago de imposto de renda? 15% disso. R$316. Então, para facilitar, eu posso falar em imposto de renda efetivo, né? Mais ou menos. O que é o imposto de renda efetivo? É o que eu pago em cima desse total aqui, que eu estou pensando hoje. O imposto de renda efetivo, que é 15% em cima do ganho de capital, ou um pouquinho menos de 10% em cima do investimento inicial. Isso aí, tá? Em torno de 10%, aí bota a taxa B13 em cima, acho que mesmo assim não chegaria a 10% do investimento inicial. Tá? Por quê? Porque esse número, ó, 9,78, esse número é um número muito mais prático, né? É um número que, pá, tu sabe que, então, se o VNA for 5.300, 5.500, 5.700, 5.100, vai ser um desses números. O imposto de renda vai ser mais ou menos 10% do valor investido. Aí você consegue ter uma noção de quanto você vai ter para comprar IPCA 35 ou seja o ativo que você quiser, né? Evidentemente, se o IPCA 35 tiver de volta no rol, né? Tem que falar isso porque, né, a gente sabe como é que é a internet. Daqui a pouco vão dizer que eu disse que em 29 o 35 estará no rol. Eu não disse isso, pessoal. Se ele estiver, são esses os valores aí que vocês podem contar. Bom dia, Natan. Gostaria de ouvir suas ideias para desenhos de carteiras. Eu vou fazer isso em vídeos separados, que ainda não deu tempo. Eu procurei atender as questões mais que eu julguei mais pertinentes, mais importantes sobre os títulos novos num primeiro momento, sem quebrar muito a grade do canal. Mas isso aqui tá no prelo. A gente vai publicar vídeo sobre isso, tá? Então, as ideias para desenhos de carteiras para quem sempre investiu no 45. Quais seriam as melhores opções agora para investir virando a aposentadoria nesta data em 45? Bom, tá, mas sobre eu não formalizei assim uma carteira, né, com tanto em cada ativo, mas eu comentei isso no aqui, ó, Tesouro IPCA 45 fora do rol, qual caminho seguir? Em que eu dou várias sugestões ali. Eu acho que a melhor delas é investir no 40. Tá? Isso é a minha opinião pessoal. A outra possibilidade é o Renda Mais ou o Educa Mais também. Né? Que ainda não foi lançado. Que vai ser lançado. Né? Você poderia usar o Educa 43, que está pertinho e que acabou de ser lançado. Quais seria? Tá. Levando em conta um cenário onde já possui um total de 500 títulos no 45 e a estratégia originalmente seria acumular um total de 1.000 títulos até o vencimento para um resgate total em 20 anos. O que dá para fazer também é investir no
no Educa que acaba em 44. 44, 43, 42, 41, 40. Educa mais 40. Por quê? Porque você vai receber todas essas mensalidades entre janeiro de 40 e dezembro de 44, e vai aplicar no Tesouro Selic e vai resgatar tudo junto no pagamento em maio de 45. É uma outra boa ideia para casar a data perfeitamente. Então, IPCA principal 40 e Educa 40. Acho que são boas ideias, boas alternativas, tá? Para você ter tudo em maio de 45. Mas o que eu penso ser melhor? Eu penso ser melhor começar no 40 e quando o Tesouro lançar o Educa 45, aí sim entrar no Educa 45. E se você não quiser comprar o Renda Mais 45 desde agora, que também é outra opção. Mas eu estou falando aqui do ponto de vista pessoal, tá? Subjetivo. Me atrai muito o Educa, por quê? Porque ele não demora tanto assim para te pagar tudo. São 5 anos. 5 anos passam voando, pessoal. Tá? Então eu acho o Educa muito prático nesse aspecto. Né? O dinheiro volta muito rápido. Para então no vencimento comprar com este valor o Tesouro IPCA com juros semestrais. Não estaria considerando aportar em títulos NTNB1 como Renda Mais Educa Mais, visto que gostaria de manter o principal e receber juros semestrais. O que você pode fazer com, por exemplo, se você gostar da ideia do Educa 40 hoje, você pode ir lá em 40 começar a comprar os tesouros IPCAs com juros da época, que podem não ser tão diferentes assim dos IPCAs com juros a serem lançados em 45, por exemplo. Então lá em 40 é capaz do Tesouro ter o 40 35 anos, né? Peraí, 25, 35. Então, 40 mais 35 é capaz de ter o IPCA com juros 75 lá em 40, né? E se você vai estar recebendo os proventos, as mensalidades, né, do Educa 40, você já vai comprando esse título. E vai ter uma parte que você vai receber do IPCA 40 e outra parte que vai receber no IPCA 45. Na verdade, é muito mais interessante receber desta forma, porque você vai pegar taxas diferentes obrigatoriamente. Deixar tudo concentrado lá para 15 de maio de 45, a gente corre um grande risco. Qual seja, encontrar os títulos a IPCA mais 2, IPCA mais 3, IPCA mais 1. Nunca aconteceu. Aconteceu. Nós já tivemos em leilão IPCA com juros semestrais 2023, lançado em 2020, um título de exceção. Foi lançado a IPCA mais 0,7 e vendeu? Vendeu, pessoal. Vendeu que eu fiz vídeo, tá? Então já aconteceu. Então pode acontecer no Tesouro Direto? Pode, pessoal. Pode acontecer. E aí esse aqui é o grande problema. Se você estiver totalmente posicionado em 45, você vai ter que esperar vir um ciclo de taxa alta? Não, né? Você vai querer aproveitar a sua aposentadoria. Então, se você já recebeu um pouquinho em 40, está recebendo ali os pingadinhos do Educa entre 40 e 45, você vai automaticamente comprar fracionadamente esses títulos de aposentadoria. Se um título for por exemplo, em 40 pode ser que o Tesouro lance o IPCA com juros 75 e em 45 pode ser que lance o IPCA com juros 80. Vai ficar um pouquinho ali, vai ter títulos de um prazo, títulos de outro prazo, isso não tem menor problema, tá? Não tem menor problema. Sendo na casa de 25, 30, 35 anos, não tem menor problema ser um de um ano, outro de outro, tá? Então, isso é o que eu penso, tá? E eu acho realmente que não tem muita outra opção. É o IPCA 40 e ficar esperando o retorno do 45, que pode acontecer, pessoal, como o IPCA aí de médio prazo, ele pode voltar para o rol em 10 anos, não sei, tá? Bom, aqui é a mesma pergunta.
E aqui também. Vamos ver. Outra pergunta aqui do 35 dessa vez. Sobre o IPCA 40 como opção ao 35. Não acho válido, Jones. Não acho válido. Para você entender, o IPCA 40 lá em 2035 vai ser o mesmo comportamento, a mesma oscilação, a mesma coisa que o IPCA 29 é hoje e foi em 2024. É um título de 5 anos para vencer. Vai ter marcação a mercado ainda acontecendo, embora seja suave, mas vai ter. Quando você se refere a não ter o prazo, seria não poder esperar até 40 exatamente. E contar com a marcação a mercado em 35, você pode ter uma alta de taxas e o título desvalorizar, e você ter que vender num momento ruim. Acredito que para quem puder esperar até 40, a melhor opção seria passar a investir no 40. Se você tiver o prazo sempre. Quanto mais prazo você tem, mais tempo de acúmulo você faz. Logo, melhor, você vai ter mais tempo de juro composto. Mais prazo sempre é melhor. O problema é que as pessoas muitas vezes não têm. Muitas vezes as pessoas estão comprando esse título. Tem pessoas, pessoal, que estão comprando o IPCA 35 desde 2010, né? E agora não tem mais essa opção. Então tem que ir para prazos inferiores, porque as pessoas estão com toda a vida organizada para 35 parar de trabalhar. E aí vai ter que ser um renda mais, sei lá. Tem muitas opções para o 35, diferente do 45, que tem bem menos opções, né? Bom, pessoal, quase meia hora de vídeo. Acho que conseguimos abordar assuntos muito interessantes, tá? Vamos ver. Amanhã eu quero falar de inflação, quero atualizar a nossa projeção. Vamos ver, né? Teremos uma explodidinha da inflação em fevereiro. Isso aí tá preocupando. E sei lá, talvez em seguida a gente faça outro perguntando, porque tem muita dúvida de vocês aqui que a gente tem que abordar. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.